Olá, o Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre o hematoma subdural espontâneo, que se refere à hemorragia na ausência de fatores provocadores aí como atrofia cerebral difusa, traumatismo craniano ou anticoagulação e corresponde a menos de 3% dos casos. Muito bem, para isso eu recebo aqui em nossos estúdios para falar sobre esse assunto o Dr. Jamil Farrah, que é médico cirurgião. Doutor, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, obrigado pelo convite. Obrigado por dar a oportunidade de trazer luz a esse tema que acomete tantas pessoas da nossa população. Obrigado pela tua presença. E também recebo, através da plataforma Zoom, o Dr. Álvaro Pereira, que é um cirurgião vascular. Doutor, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Vamos falar hoje, sei que o senhor também domina aí a parte, né, que a gente vai falar aqui, que é cerebral. Enfim, agradeço pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a presença, Sérgio, a presença do Jamil também e dos ouvintes da Alesp. Perfeito. Então, já para começar, eu queria que se explicar. Eu peço sempre aqui aos nossos convidados, entrevistados, que a gente, doutores, consiga usar, né, as falas, né, de vocês mais simples possíveis, para que o nosso telespectador entenda melhor, já que aqui é uma casa do povo, que a gente chama, né, que é a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, apesar de ser uma casa de leis, né, mas os nossos telespectadores é a população de todas as classes, né? Então, quanto mais simples se falar, menos termos técnicos, melhor. Tudo bem? Perfeito. Para que o telespectador entenda bem melhor o que a gente está, né, falando aqui hoje, que é exatamente sobre o hematoma subdural. Então, já eu pergunto aos doutores, né, pode ser o doutor Jamil ou também o doutor Álvaro Pereira, né, podem começar, vocês é que sabem, né? Eu queria que vocês explicassem já o que é o hematoma subdural. Apesar de eu ter feito a apresentação aqui, mas com mais detalhes, né, para que o telespectador entenda melhor. Posso explicar, Álvaro? Tranquilo? Claro. A pergunta é perfeita para você mesmo. O hematoma subdural, ele é uma hemorragia, né, um sangramento. Então, quando algum vaso sanguíneo cerebral tem um rompimento e sai esse sangue, ele vaza para um espaço que a gente chama subdural. O que é esse espaço? É um espaço entre o nosso cérebro, o tecido cerebral mesmo, e uma pele que recobre o cérebro, que chama dura mater. São termos técnicos, não é termos médicos, mas se refere a esse local. Então é para o médico saber aonde está localizado esse sangramento, essa lesão. E dentro dos hematomas subdurais, então dos sangramentos nessa região, a gente vai ter diversos tipos de sangramento, porque às vezes eles acontecem de forma aguda, né? De repente já tem um sangramento, tudo. Ou às vezes depois de muito tempo, e aí a gente chama de crônico, né? Depois de às vezes um mês, 2, ele aparece, e aí é o tipo crônico que a gente chama. Então são já diferenciações, mas de uma forma geral é um sangramento, uma coleção líquida de sangue nesse espaço. Tá, mas como é que acontece o hematoma? Perfeito. A causa mais frequente que a gente tem de hematoma são os traumas, os traumatismos cranianos. Tanto para a forma aguda, que são aqueles traumas mais graves, que tem um sangramento mais grave, eventualmente a pessoa pode até estar em coma, né, na hora do diagnóstico, quanto para a forma crônica, que acontece depois. A forma crônica normalmente é mais no idoso ou no etilista crônico. Então tem um traumatismo, uma coisa pequena que causa um pequeno sangramento, e esse sangramento vai aumentando. Então, uma queda, por exemplo, uma pancada pode ser. Perfeito. Também. Às vezes uma queda, uma pancada. Aí pacientes que usam anticoagulantes, né? Pacientes que às vezes têm alguma doença vascular, alguma coisa que acompanha com cirurgião vascular, toma algum anticoagulante, alguma medicação que afine o sangue, favorece a ter esse tipo de sangramento. E aí, doutor Álvaro, agora a sua fala aqui sobre o hematoma subdural, que ele te deu uma deixa já aqui, né, o doutor... Ele já te deu a deixa aqui, o doutor Jamil. Ele levantou a bola, só vou chutar agora. Agora é fazer um gol, levantou a bola. Agora é só cortar.
Então, eu vou citar um exemplo, porque as pessoas, claro, vão compreender isso melhor. O cérebro, no caso do cérebro, dos sangramentos crônicos, principalmente, que estão envolvidos com o envelhecimento do cérebro, com a arteriosclerose também, não é? Acontece com o cérebro semelhantemente ao que acontece com a pele dos idosos. Por exemplo, você já viu, por exemplo, o idoso, Tem que vai ele ficando tem aqui a uns pele. hematomas. Com hematomas, tudo Isso. do nada. Aliás, não precisa encostar quase, não precisa Pequenos ser uma pancada, nem. traumas, Mas vai nada, ficando bem. nadinha. Isso. Isso porque, à medida que nós vamos envelhecendo, existe uma camada de proteção ali das artérias, dos pequenos vasos, isso é importante lembrar isso, dos pequenos vasinhos, você vai perdendo uma camada ao redor dele, que protege aquele tecido, que é uma camada de gordura, tecido elástico, que no envelhecimento a gente vai perdendo mesmo. E o vaso, quanto mais fino ele é, menos camadas ele tem também. Então, ele vai ficando muito fininho e qualquer trauma, como ele perde essa proteção externa, você acaba tendo um sangramento. Isso acontece também no cérebro quando você faz pequenos traumas, pequenas lesões. É claro que pode ser mais severa, né? Por exemplo, a pessoa que faz uso excessivo de álcool, que o Jamil falou muito bem, bem marcante isso, né? Ou quem toma anticoagulantes também. E hoje em dia, se você for olhar na população, quem toma anticoagulante por causa de risco de doença coronariana, ou de doença de obstrução de membros inferiores, ou de carótida, ou de artérias cerebrais, o percentual de pessoas que tem isso é muito alto. Então, o número de pessoas que tomam remédio para colesterol, remédio para diabetes e anticoagulante, em doses pequenas, mas é o suficiente para você ter microhemorragias, né? Aqui, ali, e no cérebro também. Né? Um surto de hipertensão, por exemplo, pode ser o suficiente para a pessoa ter um sangramentozinho ali no cérebro. Ou os traumas. Os traumas, bom, o Jamil já falou tudo sobre isso. O trauma é o grande causador do sangramento, né? No caso do cérebro, né? E para nós também, para fora do cérebro, né? Também é a mesma coisa. Pequenos traumas vão denotando que você tem um risco maior de ter sangramentos e pequenas hemorragias. É engraçado que a gente fala, né, sobre essa questão toda. O senhor falou de remédios, né? E eu sempre tive aquela coisa de falar, cara, remédio, por um lado, tudo bem, você precisa tomar o remédio para poder se curar de alguma enfermidade que você tenha. Mas o remédio também, por outro lado, pode prejudicar, como disse agora, né, o doutor Álvaro. Porque você fala, cara, mas eu tomo remédio, mas por outro lado, afeta, né? Pode ser que nem quem tem colesterol, por exemplo, como citou o doutor Álvaro. Perfeito. É por isso que o que eu sempre falo para meus pacientes é isso que nós estamos fazendo aqui. É ter a equipe multidisciplinar. Né? Então é importante esse diálogo, neurocirurgião, cirurgião vascular, um cardiologista, está sempre conversando e discutindo cada caso, né? E medindo o risco-benefício de cada medicação, de cada tratamento. Esse paciente, vamos entrar com anticoagulação, às vezes entra com anticoagulação, precisa, eu converso, Álvaro, cirurgião vascular, preciso que retire, porque eu vou fazer uma cirurgia. Aí eles removem, às vezes eles precisam tomar alguma outra conduta, um stent, enfim. Há sempre essa conversa, esse diálogo, né, para ver risco-benefício de qual remédio vai entrar e como é que vai conduzir esse paciente. Tem que ser personalizado sempre o tratamento. Eu sempre falo aqui, gosto de começar o programa, a gente falando dos projetos de lei dos parlamentares aqui, já que aqui é uma casa de leis, né, doutores? São 94 deputados aqui que criam projetos para o benefício, para a melhoria da população aqui do nosso estado de São Paulo. E um deles é que institui a Política Estadual de Prevenção do AVC, né, que é o acidente vascular cerebral. Perfeito. Né? Eu tive uma explicação até quando você tem um AVC e que você tem aqueles, como é que a gente fala, que parece como é que a gente chama? Que o médico falou para mim que, Sérgio, é como se tivesse um fio ali, né? A convulsão, quando você tem, por exemplo, é como se tivesse um fio de escapado, né? Sim. Então ele vai perdendo ali o fio queimou, ficou preto ali, descabou, não consegue mais, não tem mais utilidade. Ele falou que é mais ou menos
parecido com isso. Isso. Né? Quando você tem convulsões, quando você tem um AVC, um acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral, ele é uma doença vascular, então é do vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo, exato. Aí ele pode ser hemorrágico, quando tem um sangramento, ou isquêmico, quando tem um entupimento, né? Ele para de chegar sangue no cérebro. A consequência dele é esse desencapamento do fio, que no cérebro... Essa convulsão, quando você tem uma convulsão... A convulsão, exato. Esse desencapamento aí do neurônio, né? O neurônio que morre, né? Que tem a lesão, ele pode dar um curto-circuito e esse curto-circuito pode se espalhar pelo cérebro todo. E aí é como se fosse uma pane no computador ali. E aí essa pane no computador gera uma convulsão, que todo mundo, a mais frequente, né? Que é a convulsão que o paciente enrola a língua, treme, né? Quando tem essa disseminação por todo o cérebro do curto-circuito, vamos colocar assim. E eu queria que vocês falassem exatamente desses projetos de lei, né, da importância dele, o que pode ajudar também a população aqui do nosso estado, né, o apoio também às vítimas. Né, essa lei, não é nem projeto, é lei, que virou lei, já é lei, né? Do deputado aqui, Edmir Chedid, aqui da nossa Assembleia Legislativa. Eu queria que vocês comentassem sobre essa lei, que hoje, né, previne, né, a lei de prevenção ao acidente vascular cerebral, que é o AVC. Doutor Álvaro. Você me ouve, doutor Álvaro? Então, Oi. eu ouço sim, perfeitamente. Então, eu posso falar melhor sobre o acidente vascular cerebral isquêmico, porque tem muito a ver com arteriosclerose, e acho que o Jamil fala melhor sobre os hemorrágicos. Os hemorrágicos, muito frequentemente, acabam tendo que operar, né? Vai acabar precisando de um neurocirurgião. Mas o isquêmico, o que acontece é o seguinte, fazendo uma explicação assim, para que as pessoas entendam o que acontece com o cérebro, em especial à medida que nós vamos envelhecendo. O cérebro recebe 20% mais ou menos do sangue que sai do coração, né? 20% é muito. O cérebro pesa 1,5 kg no máximo. Então, ele recebe muito sangue, mas recebe muito porque precisa de muito. Ele consome um volume de oxigênio, um volume de nutrientes, ele gasta muito, né? Porque trabalha o tempo inteiro. Claro, é o órgão mais importante que nós temos, não é? Que comanda tudo, que controla tudo, né? E à medida que você vai envelhecendo, naturalmente a gente vai tendo um entupimento das artérias que nutrem, que mandam sangue para o cérebro. E tem uma lei física, né? Uma lei da hidráulica, que diz assim, se você diminuir um vaso, né? Um cano, se você diminuir o cano para metade do diâmetro dele, né? Entupiu, está depositando lípides, colesterol, tudo aquilo, a arteriosclerose que a gente está acostumado a ouvir, todo mundo já ouviu. A comida com gordura animal, altos teores de colesterol, aquilo vai depositando e você vai estreitando. Bom, se você diminuir pela metade o vaso, não vai chegar a metade do volume de sangue lá, vai chegar 1/4, porque é R ao quadrado, né? Então, na verdade, você diminui para 1/4 do volume de sangue que chega no cérebro. E isso acaba um órgão que precisa de sangue demais, né? Além de uma obstrução, por exemplo, da artéria carótida, que é uma que é aqui no pescoço, que todo mundo também já ouviu falar, porque tem uns exames de controle de arteriosclerose, que faz ultrassom, Doppler de carótida e tal. Ainda tem as artérias intracerebrais, que também vão entupindo. Então, você acaba diminuindo aos poucos o volume de sangue que vai chegando no cérebro. Isso vai diminuindo a cognição, o funcionamento do cérebro. Né? Ele vai diminuindo, você vai tendo repercussões na cognição. A cognição é essa atenção, a capacidade de aprender, velocidade de raciocínio, que à medida que a gente vai envelhecendo, vai perdendo. Vai perdendo a memória, vai perdendo a capacidade de solucionar problemas, né? Então, o idoso vai ficando mais frágil nesse sentido, né? De resolução dos problemas do dia a dia. Começa a esquecer as coisas,
começa a esquecer o nome das pessoas. Como é que chamava aquele ator mesmo? Eu não lembro onde que eu deixei, onde eu larguei a chave. Não aprende coisas novas, né? Que é uma característica também, né? Da medida que a gente vai envelhecendo. E tudo isso tem um vínculo com esse processo de entupimento das artérias. De entupimento progressivo, é lento, aos poucos. É muito parecido com o que acontece, por exemplo, nos membros inferiores, com o que acontece na aorta, com o que acontece nas artérias coronárias, que vão para o coração. Você pode ter um infarto, que seria o equivalente ao acidente vascular cerebral, isquêmico, que é a mesma coisa, é o mesmo processo. De repente, num determinado momento, pum, um pedaço do seu coração lá para de bater, né? Então, se for um pedaço muito grande, muito importante, é possível que você morra. Se for uma área do coração não tão importante, o que dá para sobreviver, você tem um infarto, você sobrevive, mas você vai ter uma diminuição da capacidade funcional do seu coração. No cérebro, a mesma coisa. Dependendo da área que entupiu lá, de qual artéria que foi mais acometida, então, dependendo da área, você vai ter um comprometimento mais significativo numa determinada função cerebral. Por exemplo, pode perder a fala, pode perder o movimento, que são as coisas mais comuns, né? Porque a área do movimento é uma área muito grande do cérebro, né? Mas isso o Jamil fala bem melhor que eu, não posso me meter nesse assunto. Então quer dizer que necessariamente, eu digo, o envelhecimento vai causar, de qualquer maneira, tudo o que o doutor Álvaro citou agora, a questão de esquecimento, você não lembrar, isso faz parte. Quer dizer, muita gente fala assim, nossa, envelhecer, né, é uma sabedoria, você, né, doutores? É engraçado isso, você fala, mas você adquire sabedoria, mas por outro lado também, né, doutores? Começa a te prejudicar em termos de saúde, não tem o que fazer. Sim, todos os órgãos, né, do nosso corpo têm o seu envelhecimento, vai tendo o seu desgaste. Sim. E as consequências dependem de como esse envelhecimento, né? Se é um envelhecimento saudável, uma pessoa se cuida, não fuma, não cuida do diabetes, da pressão, etc. Vai chegando a idade, esses vasos vão se mantendo melhor. A pessoa que não se cuidou, fumou muito, tabagismo, né? Muito importante para a questão vascular. Esses vasos vão se entupindo, colesterol alto, má alimentação, tudo isso que a gente já conhece, bate nessa tecla sempre, vai causando esses problemas que o doutor explicou brilhantemente. E a gente até tem, né, um tópico, né, um nome que a gente dá para esse tipo de demência, que é a demência vascular. Então, todos esses sintomas, tudo que a gente faz, às vezes as pessoas vão no consultório, devem ir no consultório do doutor Álvaro e falam, será que eu estou com Alzheimer? Será que é Alzheimer? E não é Alzheimer. Pois essa que eu queria saber, era isso, vascular. Essa diferença, viu, doutores? A questão eu pensei nisso na hora, falei, será que Alzheimer, quando ele falou em esquecimento, né? Isso, acontece tudo isso, falei, mas então é Alzheimer. São doenças diferentes, elas causam a questão cognitiva, né? Porque o nosso cérebro é como um computador. Sim. Cada área do computador serve para alguma função. Então tem uma região que mexe o lado do corpo, tem uma região que mexe o outro lado do corpo, tem uma região que é para raciocínio, para memória, enfim. Cada região tem sua função. O Alzheimer, ele tem uma fisiopatologia, uma causa, uma evolução, toda característica, né? E não tem nada a ver com a questão vascular. E a demência vascular, ela tem essa alteração cognitiva, mas ela tem um outro tipo de evolução, né? Normalmente, ela evolui mais em picos, né? Então, a pessoa tem uma piora, aí mantém um platô. Uma piora, aí mantém um platô de nível cognitivo. Precisa ser uma avaliação técnica, lógico, né, em consultório, tudo para fazer o diagnóstico, além dos exames complementares, aí os exames vasculares, né, carótidas, toda a avaliação vascular do paciente e avaliação cerebral, ressonância, exames de imagem. E através do que a gente pode diagnosticar o hematoma subdural? O hematoma, o melhor exame para hematoma é a tomografia computadorizada. As pessoas gostam muito de ressonância, hoje em dia é um exame moderno, traz muitas informações para a gente. Não, porque a ressonância não é brincadeira. Ficar dentro daquele aparelho lá. Meu Deus do céu!
Você falou, as pessoas gostam muito. Eu não gosto. Tem essa questão. É terrível. Para quem questão. tem problema claustrofóbico, então... Perfeito. É um local não muito gostoso de se ficar. Mas para o hematoma subdural, sangue e osso, de forma geral, né, para visualizar sangue e para visualizar fraturas, parte óssea, a tomografia é perfeita. Então a gente tem em pronto-socorro, consegue fazer, é um exame rápido e é um exame que dá essa qualidade de imagem para fazer o diagnóstico. Eventualmente, um caso mais específico ou outro necessita de uma ressonância. E essa questão dos exames de imagem ser utilizados, no caso, para confirmar a presença de hematoma subdural? Esses exames, só tem esse, o melhor é esse, seria... Isso, a gente precisa juntar os dados clínicos, né? Então, é trauma, quanto tempo de trauma, o que está sentindo, está com o lado paralisado, está com dor de cabeça, teve crise convulsiva, enfim, uma história clínica, um exame neurológico, né? Examinar esse paciente e tomografia. Se o médico, né, ele vai julgar na avaliação dele se com a tomografia e com esses dados clínicos ele já consegue fechar o diagnóstico do porquê que teve esse hematoma, que tipo que é, e definir sua conduta, muitas vezes é o necessário, já basta. Eventualmente fica-se uma dúvida, será que, casos mais especiais, será que esse hematoma tem um tipo diferente, enfim, tem uma infecção associada, aí são casos raros, né? Aí acaba pedindo uma ressonância porque ela traz essas informações adicionais para a gente. Doutor Álvaro, qual é a diferença do hematoma subdural, o agudo, é isso? Isso. Então, o crônico. Agudo e o crônico. O agudo e o crônico. É isso que normalmente a gente divide. Qual que é a diferença, doutor Álvaro? Sérgio, eu acho aliás, que tem subagudo. Às vezes o agudo, o subagudo e o crônico. O sangramento, né, normalmente o neurocirurgião que acaba conduzindo mais. Então, o hematoma subdural, a gente divide em agudo, subagudo e crônico. A divisão é mais pelo tempo de evolução. Então, o agudo é aquele paciente que teve o trauma e foi imediatamente para o pronto-socorro, coisa de um dia. O subagudo, o tratamento dele é parecido com o do agudo, que foi um paciente que teve esse trauma em volta de 3 a 5 dias, até uma semana. O crônico aí é a partir de 1 a 2 semanas, aquele paciente que já teve o trauma com mais tempo e acabou indo ao pronto-socorro depois, realmente uma dor de cabeça, um lado do corpo paralisado. Doutor Álvaro, quais os principais fatores, no caso, que afetam aí a questão da saúde cerebral da nossa mente? Quais são os maiores fatores, os mais importantes? Mais importantes não, né? Eu digo importantes da maneira de dizer. Mas algumas coisas prejudicam mais mesmo, né? Por exemplo, o sono é uma coisa que prejudica demais a evolução, né, a longo prazo das pessoas, vamos dizer que apressam. Então, quem tem insônia, pelo amor de Deus, né? É ruim, atrapalha demais. Se você não dorme direito, adequadamente, a primeira coisa que acontece é que você começa a ter dificuldade de gravar novas informações, né? Então, por exemplo, um sujeito vamos supor, uma pessoa que está estudando, fazendo vestibular, tem um mar de coisas para aprender, trabalha também, e aí, então, o grau de exigência para a atividade laboral dele, né? Então, é uma pessoa pressionada, tudo isso. E aí ele tem problemas, chega em casa, não consegue dormir, tem problema familiar, ele não dorme. Essa pessoa dificilmente vai conseguir ter um resultado eficiente naquilo que ele está estudando, naquilo que ele está aprendendo. Porque ele acaba não conseguindo dormir o suficiente, não tem a fase do sono, que é a fase importante para reter a memória, né? E aí ele acaba tendo dificuldade no aprendizado. Quanto mais dificuldade você tiver, ou tanto para sono, como para problemas para você resolver, em que você tenha que focar o seu raciocínio, o seu pensamento, sua atenção em outros problemas, ou em muitas coisas ao mesmo tempo, você não vai reter como informação, como memória tardia, aquelas informações da escola. Né? Eu digo isso por causa do grande número de jovens que nós temos na população hoje em dia.
o esforço executivo e de trabalho que as pessoas têm que ter hoje em dia é muito grande. E aí fica complicado, o aprendizado vai ficando difícil mesmo. Você sobrecarrega a capacidade do teu cérebro de unir essas informações todas e direcionar para uma forma de aprendizado a longo prazo, né? Isso é um problema. TDAH, por exemplo, é um problema que, nossa, aumentou muito na população. De jovens, hoje em dia, você conversa com jovens, todo mundo tem TDAH, Pois é, que é transtorno de atenção, né? atenção, né? Todo mundo. Então, uns falam que tem a ver com o celular, que o sujeito fica o tempo inteiro no celular e as informações são muito curtas, né? É muito curto, então você não para pensar É. naquilo, não se envolve com aquilo, não se emociona, né? Porque a memória tem muito a ver com a emoção. E se você não se envolve com aquela informação, é, você acaba não decorando aquilo, né? Não transformando aquilo em aprendizado para você utilizar nas próximas decisões que você vai tomar na vida, Olha, eu né? vou te falar uma coisa, doutor Zé, que nem eu fiz um programa aqui esses dias sobre depressão, ansiedade. O TD, né, a H, que é o déficit de atenção, né? É a mesma coisa da ansiedade. A médica falou aqui para mim, mas todo mundo tem ansiedade hoje. Todo mundo. Incrível. É incrível. É a mesma coisa que o doutor Álvaro está falando, entendeu? Exatamente. Olha, a gente vai fazer um breve intervalo, doutores, mas já já a gente volta para continuar falando sobre saúde mental também, né? Além do hematoma subdural. Ok? É um instante só, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o programa Lesp em Pauta, hoje falando sobre o hematoma subdural e também, né, a questão da saúde mental, claro. Né? Em que situações, ou no caso aqui, doutor Jânio, é necessária a intervenção cirúrgica, da cirurgia, no caso de uma subdural, né, de um hematoma subdural? Sim, excelente pergunta. Basicamente, em duas situações importantes, né? A gente precisa intervir quando tem alguma alteração neurológica. Então, às vezes, o paciente tem aquele hematoma e tem um sintoma similar a um AVC, paralisou um lado do corpo, não consegue mexer, está mais fraco um lado do corpo e tem esse sangramento, hematoma subdural, machucando o cérebro do outro lado, causando essa alteração neurológica. Precisa operar para tentar reverter ou preservar a função neurológica desse paciente. E em casos mais graves, quando tem um aumento da pressão intracraniana. O nosso cérebro, nosso crânio, né, é uma caixa fechada. Não tem espaço para dilatar, para expandir como o restante do corpo. Então, quando tem um sangramento dentro do crânio, ele empurra o cérebro e vai aumentando aquela pressão lá dentro. Esse aumento da pressão intracraniana, é o termo que a gente usa, pode levar o paciente a entrar em estados às vezes, de coma e, se não tratado rapidamente, até morte encefálica e a perda do paciente. Nossa. Doutor Álvaro, são vários fatores, o senhor citou aqui, que afetam a saúde mental, né? Eu queria saber como a nutrição influencia, no caso da saúde mental, que também é importante, né? Sim. Também. O cérebro também tem as necessidades dele, são diferentes das necessidades, por exemplo, de um músculo, que tem um consumo de outras substâncias, ou diferente, ou doses diferentes de determinadas substâncias. Nós já falamos da importância do oxigênio para o cérebro, né? Por exemplo, né, se você ficar sem respirar 5 minutos, você ou morre ou tem uma lesão cerebral extremamente grande. Mas não é só de oxigênio que o sangue vive, de outros nutrientes também, como todos os outros tecidos. Então, por isso que, no caso das doenças obstrutivas crônicas, né, principalmente as lesões de carótidas, costuma-se prescrever medicamentos que previnam a evolução da arteriosclerose, né? Então, é mais importante você cuidar
do LDL, que é o colesterol, que é a mesma coisa que é feito para doença cardíaca e para doença de membros inferiores, também é feito para carótidas e também é feito para o cérebro. Né? Então, o controle do colesterol, o controle do sedentarismo, né? A atividade física é importante, fumo e álcool, como a gente já comentou aqui, o controle do estresse, né? Que também é um fator importante, já acabamos comentando também. O cuidado com todas essas coisas é muito importante, mais importante do que a nutrição, digamos, propriamente dito. Mas é óbvio que como o cérebro precisa de vários nutrientes, principalmente alguns oligoelementos, né, que seria zinco, que é importante, os complexos de vitamina B, a vitamina C, E e A, que são drogas que ajudam a prevenir a oxidação do colesterol, né? Então, que são antioxidantes, né? Então, também ajuda para pessoas que não tenham, em especial para pessoas que não têm uma alimentação mais regrada, que comam verduras, legumes, tudo isso que é muito importante. É a redução um pouco de volume de carne vermelha, a redução de gordura animal, principalmente, né? O peixe, por conta do ômega 3, ele melhora um pouco a evolução dessa doença, você consegue limpar um pouco dessas artérias que estão entupindo. Né? Não é que elas não têm volta. Quando você trata, isso é comum, a gente encontra isso frequentemente. A pessoa faz uma arteriografia, tomografia, angiotomo, aí ele tem lá um grau de obstrução, digamos 50%, 60% de obstrução. Fala, não precisa operar ainda. Aí, então você vai ter que tratar, vai ter que andar bastante, todas essas coisas que nós estamos falando. Depois de um tempo ele faz um exame de novo, opa, diminuiu a lesão. A lesão era 60%, passou para 40%. Né? Então você consegue reduzir. Algumas vezes sim, algumas vezes não. O que, para nós, assim, considerando o cérebro, né, o que é mais comum de nós encontrarmos são as pessoas que têm obstrução das artérias carótidas. Por que das carótidas? Porque a carótida ela é acessível. A gente consegue ou operar, né, operar diretamente, né, abre, tira lá a obstrução, ou com os estentes, da mesma forma como é feito para o coração. Eu ia fazer essa pergunta, pensando como é que é feito. Exatamente, porque no coração eu tenho 3, tá? Estentes no coração. Eu infartei. Pô, eu também. Também, né, doutor? Eu também. Eu queria exatamente saber como é que é no caso. Porque no coração você tem os estentes. E no cérebro? Como é que você faz para poder desobstruir, né? A carótida, então, no caso, a carótida, como eu disse, você tem acesso à carótida, porque são as artérias fora do cérebro. O Jamil comentou isso, o cérebro está dentro de uma caixa de osso. Não tem como você entrar lá dentro e rachar um pedaço do cérebro para chegar numa determinada artéria ali dentro. E o cérebro, como ele é muito vascularizado, tem várias artérias que se comunicam, lá dentro até ela se compensa um pouco, vai. Mas a carótida nós temos 2, né? E tem 2 artériazinhas também, que são as artérias vertebrais, mas elas são muito pequenas. Então, a carótida é meio, digamos, a artéria-mãe de todo o cérebro, é responsável por tudo. E como eu disse, se você entupir metade dela, você já reduziu para aquele lado principal ali, que é ela mandar sangue, você vai reduzir 4 vezes menos sangue para aquela região. Então, você vai ter alguma repercussão. Você vai ter vamos chamar assim, uma claudicação cerebral. Então, a pessoa vai começar a ter dificuldade de memória, déficit de atenção, mas assim, de não conseguir prestar atenção direito, próprio de uma pessoa com mais idade, não do jovem, que é por outros motivos, né? Então, ele vai ter dificuldade de prestar atenção, dificuldade de aprendizado de novas coisas, demora para decidir, fica mais lento, mais desconectado do mundo. Isso a cognição é mais ou menos isso, né? É a capacidade de você estar conectado com o meio, né? Ver, aprender, entender, falar, pensar, resolver os problemas, né? Então, para nós, o que a gente mais vê são pessoas que têm uma lesão lá da carótida, por exemplo,
quase sempre ela já vem indicado frequentemente por neurocirurgiões ou por neurologistas que já identificaram que a pessoa está tendo um déficit cognitivo, né? Mas ainda não teve um AVC, não teve nada disso. Aí ele acidentalmente não, faz parte da rotina do controle de arteriosclerose e de diagnóstico da arteriosclerose, fazer ultrassom de carótida, porque é fácil de fazer. Por isso, é mais fácil, mais rápido, e você rapidamente identifica, fala, opa, tem uma obstrução aqui significativa. Não existe uma discussão de qual é quanto é que precisa estar obstruído para você indicar a cirurgia, né? Para fazer a correção. Como na lesão cardíaca também. Quanto tem de lesão? 40% da descendente anterior, que é o que você provavelmente teve e que eu também. Tive uma com 100, uma com 80 e a outra terceira com 50. Mas a com 50 eles não fazem, não colocam o stent. Eles mexeram. Que você pode tratar com remédio, tudo, né, doutor? O Álvaro tem também. Exatamente. O doutor Álvaro também fez, tem o stent, né? Não, mas pois é. Por isso que eu digo, e como a população do mundo inteiro, mas do Brasil também, marcadamente tem envelhecido muito mais, né? O número de pessoas que atingem 75 anos de idade é muito grande, né? Porque a nossa média, acho que está de sobrevida, acho que é 73, 74 anos, mas a média, porque a grande maioria das pessoas que morreram, acho que é 73 atualmente, né? Que está aumentando, né? Está aumentando, no mundo todo. No Brasil, se eu não me engano, a última vez que eu vi era 73 anos. Só que 73 é a média, mas um número grande de pessoas no Brasil ainda morrem jovens. Morrem por causa da violência, por causa do acidente de trânsito, por causa do queda de moto e traumatismo craniano, que é bem frequente. Mas em compensação, muitas pessoas hoje vivem muito mais do que isso, né? As pessoas estão chegando aí muito mais. A 90, 100 anos, né, de vida. Então, se for colocar, a gente está fazendo uma média, 73, né, é um patamar ali de vida, né, de sobrevida de uma pessoa hoje falando. Olha, eu vi uma vez uma notícia, muito engraçada, vocês devem ter isso há muito tempo atrás, eu vi, inclusive a Assembleia tem um arquivo aqui que tem essa notícia. Aí era um acidente de carro, só para encurtar rapidinho, falando assim, 1930, né? Aí falava assim, uma idosa de 34 anos morreu. Falei, 34, uma idosa, olha isso. Isso há 70 anos atrás, né? Por aí, 60, 70 anos. Olha como é que, né, cresceu a idade, né? A idade de vida, né, das pessoas. Quer dizer, uma idosa, a notícia dizia uma idosa de 34 anos. Falei, meu Deus, como uma idosa ela tinha 34? Mas isso em 1916. 16. Que era a data desse acidente. E hoje então, temos pacientes com 90, 95. Pois hoje você tem... Extremamente lúcidas, né? Quem se cuida, quem segue todos esses cuidados, né? Chega com 90, 95 difícil. Oscar Niemeyer chegou a 104, né? Exato. Não é, doutores? Então, olha... É exatamente isso. E aí o número de pessoas idosas aumenta, e a necessidade desse tipo de procedimento, que é uma coisa meio que obrigatória. A arteriosclerose tem um professor de vascular muito conhecido, muito famoso, a idade de um indivíduo, do ser humano, é a idade das suas artérias. Então, eu vi já isso também, exatamente. À medida que você vai envelhecendo, envelhecemos tudo, o cabelo envelhece, a pele envelhece, o olho envelhece, a artéria também, né? Claro. Né? Isso vai representar a perda de sangue naquele local. Exato. A gente só tem duas situações, né, doutores? Ou envelhecer ou morrer. Se não ficar velho, vai morrer antes. Não tem o que fazer. Perfeito. Por isso que temos que nos cuidar para ter um excelente envelhecimento. Né? Como é que é a recuperação, doutor Jamil, após a cirurgia? O mais importante na recuperação é como esse paciente vai chegar na cirurgia. Da subdural, que eu estou falando. Da subdural. Da cirurgia subdural. Então, o paciente que tem hematoma subdural, aquele paciente que chegou com um lado
mais fraco, mas está consciente, lúcido, conversando, o prognóstico, que é a expectativa de resultado para ele, é melhor do que aquele paciente que já é operado em coma, que já é operado com alterações neurológicas de base de crânio, que a gente avalia funções do cérebro, se o paciente tem morte encefálica ou não. Então tem algumas testes de pupila, teste de alguns reflexos que a gente faz. Quando o paciente apresenta já alguma alteração nesse sentido, a expectativa de melhora, né, o prognóstico é pior. E também a questão da cirurgia. O hematoma, quando ele é agudo, como a gente precisa fazer uma cirurgia mais invasiva, o termo é craniotomia, né, então uma abertura do crânio de forma extensa para drenar, fazer a hemostasia, que é parar o sangramento, né, uma cirurgia mais invasiva, o prognóstico também, a expectativa é pior. Em casos crônicos, né, aquela brincadeira que Deus protege as crianças, os velhinhos e os bêbados. Então, são quem tem mais os casos crônicos, né, os idosos, os etilistas. Às vezes a gente consegue fazer a cirurgia com uma técnica menos invasiva, que são as trepanações. A gente faz pequenos cortes com pequenos furos e o líquido, como ele está um líquido mais liquefeito, mais fácil de ser aspirado, apenas com esses 2 cortinhos, 2 furinhos, a gente consegue drenar esse sangramento e aliviar a pressão cerebral. Então o prognóstico também, a nossa expectativa de melhora, é melhor do que quando é necessário fazer uma abertura maior, uma cirurgia mais invasiva. Doutor Álvaro estava falando agora, falando em crônico aqui, eu quero até saber, e também o doutor Álvaro estava falando da questão do estresse, né? Então, doutor, como o estresse crônico pode prejudicar a saúde cerebral? Então, o estresse já é sabido isso há bastante tempo, principalmente por causa da doença coronariana, né, no nosso caso, né? O estresse libera um determinado hormônio, que é o cortisol, e o cortisol é meio sinônimo de aumentar o risco de arteriosclerose, né? O cortisol, ele provoca vasoconstrição, altera outros hormônios também, e isso leva a um acúmulo maior daqueles derivados do colesterol que acabam se depositando na parede do vaso, né? Na verdade, é um mecanismo de defesa. Quando você está estressado, né? Estressado também é sinônimo de medo, né? Você tendo que enfrentar um problema e o organismo tem uma série de reações que levam ao aumento da pressão dos grandes vasos do coração, dilata a pupila, como se você tivesse que brigar, como se fosse enfrentar um inimigo, né? É sempre o mesmo, é essa mesma coisa. E nessa situação de estresse, você solicita demais os principais vasos, né? Os vasos centrais, que a gente chama, e não os vasos periféricos. E aumenta o volume de sangue que vai para o cérebro também, porque ele tem que raciocinar rápido, tem que decidir. Imagina que você fala assim, vou ter que enfrentar o meu patrão, meu chefe lá. Não é a mesma coisa, mas é quase a mesma coisa que você dá de cara com um tigre raivoso, esfomeado. Gera uma situação de medo, de estresse, e isso vai... Agora, cronicamente, isso representa uma lesão mais severa. A parede do vaso, ela é muito sensível a agressões, ao cigarro, por exemplo, ao álcool também. Então, a parede do vaso, ela é muito fininha. A primeira camada de células, uma célulazinha só, uma camadazinha de célula que reveste o vaso, ela é muito delicada, muito friável. E aí, vários agentes agridem essa parede do vaso, ela se rompe, ela não fica bem aderida, elas perdem a adesão, e aí facilita a entrada do colesterol ali por dentro, né? Principalmente do LDL, que é o causador, que é o que você tem que controlar. Você, Sérgio, precisa manter níveis baixos de LDL. Vamos fazer uma cariação aqui, cara. O meu está com 40 e pouco. Eu nem sei o meu, não vejo. Nunca, sinceramente, mesmo depois, já tem nem 3 anos. Nem idosa, né? Não, nem, olha... A gente
esquecendo, vai deixando, mas não deveria, tá vendo? É verdade. Doutor Jamil, qual o prognóstico para pacientes com hematoma subdural? Vai depender da lesão neurológica que ele vai ter. Por isso que é muito importante esse cuidado tanto preventivo, né, para evitar que aconteça acidentes, evitar que... Mas tem coisa que não tem como evitar, né? Não tem como evitar, muitas vezes não tem jeito. Mas quando acontecer, ter um diagnóstico precoce, né? Então, primeiro, lógico, evitar a doença. Teve a doença, o diagnóstico ser precoce para evitar que tenham complicações, que esse paciente tenha uma perda de força. Mas você chama mesmo de doença, É um tipo de doença. É uma doença? É uma doença, mas é causada normalmente por um trauma, né? Secundária a um trauma. E essa consequência da sequela é o que vai definir o prognóstico. Então, se o paciente ficar acamado, e aí vem os cuidados pós o tratamento neurocirúrgico, né? Então, você drenou o hematoma, conseguiu salvar ali a vida daquele paciente, conseguiu melhorar alguma coisa neurológica dele, mas ficou alguma sequela. Essa sequela vai precisar de cuidados no pós-operatório. Então, às vezes precisa de home care, precisa de fisioterapia, reabilitação. Então, é toda essa atenção que é importante ter ao redor do paciente e apoio à família, né? Porque a família vai precisar estar junto dele, levando para a reabilitação, levando para a fisioterapia, até conseguir ter uma melhora. E sempre a gente busca que ele consiga ter o autocuidado, se cuidar, retomar as atividades, eventualmente até voltar ao trabalho. Doutor Álvaro estava falando do envelhecimento aqui, da questão de a gente envelhecer, né? Se não envelhecer, são duas situações, ou você envelhece ou morre. Mas qual a importância da gente manter, né, a mente estimulada, né, no envelhecimento, à medida que a gente vai envelhecendo? Com o envelhecimento, nós temos três problemas. Os três problemas mais importantes do envelhecimento é depressão, memória e as alterações de locomoção, né? Que esses problemas articulares, joelho, né? Que são os três maiores problemas, mais frequentes problemas. Então, a depressão é uma das causas, a memória também é importante, e tudo isso, essas duas coisas, pelo menos, elas estão muito relacionadas ao envelhecimento e a alterações, vamos dizer, circulatórias, vamos dizer assim. Não é que o problema circulatório seja o principal causa disso, mas tem um comprometimento daquilo. Então, o exercício, o bom humor para tirar o sujeito da depressão, a necessidade de ter coisas para fazer, de se envolver com a vida, né? De ter objetivos definidos, você tem que levantar e tem que ter, você precisa ser necessário, você tem que ter coisas para você fazer, nem que seja cuidar da planta que você tem em casa, né? Varrer o quintal todo santo dia, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso, você tem que ter obrigações, necessidades para poder se manter mais ativo e para que você não tenha esses estágios de depressão, né? Que é uma coisa muito séria do idoso, né? Eu vejo bastante isso, né? Então, a depressão é uma coisa que é bem marcante, né? E é difícil conviver com uma pessoa desse jeito. Exercitar a mente, né? É importante isso. Né, doutor? Exercitar a mente. A pessoa que... Fazer... objetivos na vida. Exato. Seja o objetivo. Por exemplo, a pessoa que trabalhou a vida inteira, 40, 50 anos de trabalho, de repente ela para e não tem um objetivo, né? Perde a questão do objetivo de continuar, né? Produzindo, por exemplo, né? Tem que continuar produzindo. Porque se você para, você se entrega, né? E a mente, com certeza, vai se deteriorando, não é? Perfeito. Até achei legal que você falou de cuidar do jardim, cuidar das plantas, porque eu tenho um paciente de 90 anos. 90 anos. E ele teve um traumatismo quando ele estava cuidando do jardim dele. E aí, enfim, tratei, ele se recuperou, evoluiu bem. A família veio para mim e falou assim: doutor, nós vamos proibir ele de cuidar do jardim.
Aí eu falei, justamente não, a nossa conduta médica, a gente tem que manter essa pessoa ativa porque traz qualidade de vida para ela, né? Se esse senhor de 90 anos, o que traz prazer na vida dele é cuidar do jardim, lógico, vamos tomar os cuidados para que ele não caia, não se machuque novamente. Mas vamos devolver isso a ele, vamos permitir que ele possa ir lá, cuidar do jardim dele, se manter ativo. Porque se a gente colocar ele num sofá, numa sala, numa cama, provavelmente ele vai se deteriorar e vai acabar perdendo de outra forma. É como se dizia antigamente, né, doutores? Deixa para ficar no fundo de uma rede esperando para morrer. Pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Então você tem que ser ativo. Doutor, estava falando de alimentação no cérebro, doutor Álvaro, da alimentação, nutrição. E a importância, no caso aí, da hidratação do cérebro? Também a hidratação é muito importante, principalmente no idoso, porque o sangue, 90% do sangue é água, né? Então, se você diminui o volume de água disponível no corpo, não só o volume de água que está banhando o cérebro, lá que é um volume muito grande, né? Mas o aporte de sangue para todos os tecidos dá uma caída quando você desidrata. Então, você perde um pouco de água, o sangue fica mais grosso, mais denso, mais difícil de ser bombeado, chega a menos, porque não tem tanto, né? O volume diminuiu, então a hidratação é importante. O idoso desidrata com mais facilidade mesmo do que o adulto, do que o jovem, porque ele sente menos necessidade de tomar água, porque não sente mesmo, né? Então ele precisa ser estimulado a tomar a água, qualquer coisa, água, suco, líquidos, né, de uma maneira geral, tanto faz. Mas é muito importante. O idoso desidrata com muita facilidade e, por exemplo, se ele tiver um episódio de diarreia que não faz nada num adulto jovem, num idoso já começa a complicar a vida dele. Não tem jeito, né? Eu vou até dar um exemplo. Meu filho toma 5 litros de água por dia, 5 a 6. É um absurdo. A gente, quando vai ficando velho, não tem outro jeito. Vai diminuindo tudo diminui, não tem o que fazer. Você não consegue, né? Olha, a gente está chegando aqui ao final do programa, doutores. Eu queria que vocês deixassem aqui, né, doutor Jamil, doutor Álvaro, uma mensagem para o nosso telespectador, né? De força aí, o que eu gostaria de falar para os nossos telespectadores é para ficar atento aos sinais de alerta, né? Então, se alguém em casa apresentou um desvio de rima, que está falando enrolado, um lado do corpo está um pouco mais fraco, algum sintoma dessa forma, procura um pronto-socorro, procura uma emergência, um médico, um atendimento, não negligencie, porque às vezes esses momentos, esses minutos, horas, são importantes para a gente salvar a vida do paciente. Eita, é verdade. Falou tudo, doutor. Doutor Álvaro, suas considerações aí, o seu recado para o nosso telespectador. Eu recomendaria muito ao idoso, principalmente, que ele tenha uma boa atividade física, que ele saia, levante todos os dias, vai caminhar. Caminhar é bom, anda, vê coisas novas, né, conversa com as pessoas. Mesmo que ele vá, anda até o primeiro bar que ele conhece ou que ele não conhece, longe. Vai lá, toma um café, conversa, tal. Anda, caminhe. Não é para beber, toma um café. Não vai para o bar para beber, né? Pelo amor de Deus, doutor. Doutor, vai tomar um café no bar. Vai beber. Uma tacinha de vinho, tudo bem. Um café. Uma tacinha de vinho, tudo bem. É isso aí, ele falou tudo, né? Mas falou tudo que eu preciso, né? Falou do idoso, você precisa fazer exercício físico, é o que eu preciso, viu, doutores? Gente, brincadeiras à parte aqui, eu queria agradecer a participação dos dois, doutor Álvaro aqui, doutor Jamil, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Obrigado, doutor Álvaro. Até uma próxima aí. Grande abraço. Outro, querido. Grande abraço, Jamil. Abraço, Álvaro. Obrigado aos dois. Muito bem, o Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até.